Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 3 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 7 minutos. No Brasil, 6 e 7 da manhã. Gente, a BTC no diário segue desenhando topos descendentes e fundos ascendentes. Fica no radar até a possibilidade de uma agulhada para dentro do canal de Keltner, agulhando ali para 59.800, talvez 59.500. No 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente veio visitar a Lauer aqui da banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a mínima dessa madrugada bateu 61.320. Mas de uma maneira geral, isso aqui segue desenhando uma espécie de figura triangularizada, já que a mega agulhada de 29 de fevereiro fez a mínima em 60.364. A agulhada dessa madrugada ficou em 61.320. Ainda segue aqui um padrão de fundos ascendentes, topos descendentes. Nos 5 minutos a gente, de uma maneira geral, segue desenhando o que parece ser o bico de uma figura triangularizada, mas todas as atenções se voltam para o DXY, que, se tombar, pode levar a BTC ao início dessa pernada em direção a 100 mil dólares. O DXY está sentindo aqui o suporte da MM200, o DXY poderia facilmente subir até um patamar de 104, agora está 103,50, mas como testou a MM200 uma, duas, três vezes, no próximo teste de cima para baixo ele pode facilmente tombar até 100. O Banco Central japonês afirmou que vai intervir no câmbio para preservar o poder de compra do iene contra o dólar. Se isso acontecer, aí o DXY tomba até 99,100 e a BTC vai acabar encerrando essa onda 4 relâmpago aqui no diário, explodindo até 100 mil dólares com uma certa facilidade. Agora, no mensal, a BTC está desenhando um corpo real comprador para o mês de março que eu não esperava, um verdadeiro monstro que está revelando um ímpeto comprador que, na minha leitura, facilmente vai trazer os irmãozinhos até 100 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada aqui no mensal ganhou bastante espessura, apesar de ter ficado flat aqui no último mês. Isso aqui vai escalar para mais um quadrante para cima, ou seja, facilmente os irmãozinhos desse monstrengo aqui que está se desenhando no mensal vai levar a BTC para 100 mil dólares. Na seara fática, o sistema financeiro global é o novo comprador líquido deste ciclo. É o que eu venho reportando aos senhores. Esse ciclo está muito diferente porque a gente vai bater uma nova máxima de todos os tempos antes mesmo do halving, do corte pela metade dos rewards de mineração da BTC, que vai acontecer em maio desse ano. Isso é inédito, é a primeira vez que isso acontece num ciclo. O ciclo está muito mais robusto, não só por causa do halving, da nova máxima de todos os tempos antes do halving, a entrada de uma autopista, né, pavimentada para o aporte do capital institucional em direção ao mundo cripto, que são os ETFs de BTC no mercado à vista, a chegada das CBDCs, como o DREX, que é o real digital. O Yuan digital já é uma realidade, a CBDC chinesa. O euro digital está em fase final de formatação do design. Até meados de 2025 o euro digital vai ser uma realidade e o dólar digital é só uma questão de tempo. Tudo isso pode levar esse ciclo para verdadeiros recordes históricos. E especialistas em segurança cibernética dão dicas para como evitar a drenagem da sua carteira. O principal dispositivo que vocês têm que ter, o principal software para proteger a carteira de vocês é um firewall que evita a remessa de dados do seu dispositivo, do seu mobile ou do seu notebook ou desktop, evita a exportação de dados sem a sua autorização, mas há outras dicas: o não compartilhar, a não interação com protocolos maliciosos, a não permissão de conexão com o seu public address por meio de protocolos que
que eventualmente peçam para interagir, dando início e conclusão, pedindo para dar início e conclusão de transações. A principal destreza que o usuário da Web3 tem que ter é evitar cair nessa cantilena de riqueza fácil. A maioria dos protocolos, eles agora explodiram a quantidade de protocolos maliciosos, mas a maioria dos protocolos maliciosos já geram um alerta nesses DEX wallets de amplo espectro de usuários, como MetaMask, Polkadot JS, TronLink, já geram um alerta pedindo para dar início e conclusão de transações. Jamais autorizem a conclusão de transações, só autorizem leitura e início de transação. Tudo isso é necessário, um firewall atualizado que eventualmente vai evitar a exportação de dados sem a sua autorização. Tudo isso é necessário, e cautela, e não acreditar na cantilena de riqueza fácil, porque provavelmente vocês estarão interagindo com um protocolo malicioso que vai drenar a carteira de vocês. E um relatório de uma consultoria financeira, a Knight Frank, reporta que a maior transferência entre gerações de riqueza, a maior transferência intergeracional de riqueza, 90 trilhões de dólares, serão transferidos da geração boomer, aqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial, em favor dos millennials, a geração Y, os que nasceram depois de 1995 em diante. Essa transferência é a maior intergeracional já registrada na história, e isso vai acontecer por conta da expansão da inteligência artificial, já que os boomers têm mais dificuldade de interagir com as interfaces de AI. Basicamente 99% dos usuários do ChatGPT são da geração Y. A expansão do mundo cripto e a expansão de redes sociais que não param de crescer. Redes sociais como YouTube, Instagram, Snapchat, enfim. O fluxo de dados e riquezas em todas essas interfaces aumentam exponencialmente, e essa transferência a forceps de riqueza vai se desdobrar nos próximos no período de 10 a 15 anos, e é a maior transferência intergeracional de riqueza já registrada. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o ano ainda está no seu terceiro mês, a gente está no terceiro dia do mês de março, e os Estados Unidos já gastaram 870 bilhões de dólares em juros da dívida. É a primeira vez na história, desde 1940, que os Estados Unidos gastam mais com os juros da dívida do que com defesa. O fato é que o endividamento norte-americano só não para de crescer. Provavelmente, os Estados Unidos, a partir de agora, vão gastar mais com os juros da dívida do que com defesa, entrando numa grande espiral da morte. E isso é muito bom para o mundo cripto, isso é muito bom para a BTC. E o sistema financeiro está usando a inteligência artificial para definir os próximos alvos dos principais índices, S&P, Nasdaq, Dow Jones. A grande pergunta é: se o sistema financeiro global está usando a inteligência artificial para definir os targets e as metas do S&P, da Nasdaq, do Dow Jones, e é a própria inteligência artificial que está expandindo esses índices, a pergunta é: será que a inteligência artificial não está se retroalimentando desses targets e avançando num sistema de retroalimentação onde a própria inteligência artificial induz o que o sistema financeiro global vai fazer? Enfim, essa é a grande pergunta, já que se é a AI que diz para onde o S&P está indo e o S&P só cresce por conta da AI, na verdade, essa retroalimentação pode talvez ser o primeiro indício de que o sistema financeiro global está refém da AI. E militares, apesar das conversações de um cessar-fogo, militares israelenses
intensificaram os ataques contra o Hamas, alvejaram 18 alvos nas últimas horas em Khan Yunis, em Gaza. Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no Diário segue desenhando topos descendentes, fundos ascendentes. Pode ser que essa onda 4 seja relâmpago, pode ser que a gente agulhe pro patamar ali da upper do canal de Keltner em 59, talvez 58, mas com certeza isso aqui é uma onda 4 que vai acabar explodindo numa pernada até 100 mil dólares. No mensal, o Morubuzu monstro comprador que está se desdobrando, nos dá conta de que isso aqui deve ser uma onda 4 relâmpago, porque não parece que esse corpo real comprador vá arrefecer nos próximos dias ou semanas. Isso aqui tá mais para buscar 100, depois corrigir para 70, do que agora resolver corrigir para 50. Isso aqui tá mais para ir até 100 e depois cair para 70, do que agora corrigir para 50 para depois ir para 100. Enfim, cada um tem que fazer a própria análise. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, Atom, que chegou a bater 12,10 e agora tá 11,80. A Gix, que tá subindo ainda, já chegou a passar de $1, agora tá subindo 4,72. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.